Ei, gente, eu tenho muito cuidado quando eu falo de mulheres, porque a gente sabe, né, o nosso histórico de opressão, de silenciamento. 4 mulheres por dia no ano passado foram assassinadas, né, foi feminicídio. Então, quando a gente fala e critica as mulheres, a gente tem sempre que observar que, embora sejamos mais, né, numericamente, mas somos minoria, né, socialmente. Mas eu hoje quero fazer uma comparação assim bem cuidadosa com a Michelle e a Janja. Vocês lembram quando o Bolsonaro ganhou as eleições? A Michelle deu a primeira entrevista dela e o repórter pergunta para ela por que o seu marido é chamado de machista, de misógino. Aí ela falou: como assim, misógino? Ele é casado com uma mulher que o pai é cearense. Ou seja, ela, por ignorância, confundiu misoginia com xenofobia. E aí a gente pôde ver nesses 4 anos de desgoverno, né, todas as bobagens que ela fez, porque ela também é parte nesse processo de corrupção, joias e cheque, né, e Queiroz, e cartão de crédito da amiga, o Anderson Torres, enfim, só tramóia, só corrupção. E aí, ontem, a gente viu esse documentário que a Júlia do Alibi com outro repórter, que eu realmente não lembro o nome, que eles fizeram sobre o 8 de janeiro. E tem uma cena que é maravilhosa, que quando isso aconteceu, a tentativa de golpe, quando aquela manada enlouquecida, né, aquela manada burra, que manada burra, né, sem racionalidade, né, movida a ódio, invadiu, né, lá os palácios, os 3 poderes, e o Lula nesse dia estava em Araraquara, que tinha tido uma chuva horrorosa, e ele foi lá, né, com a Janja, visitar a cidade, e estavam no gabinete do Edinho, que é o prefeito de lá, que é um cara do PT, e quando isso tudo começou a acontecer, e imagina, toda a tensão, né, a gente pode ver no documentário toda a tensão, e o presidente, então, se dirige ao Flávio Dino, que era o ministro recém-empossado, né, ministro da Justiça, e pergunta para ele quais eram, melhor dizendo, as possibilidades, o que ele poderia fazer, né? Intervenção, GLO, o que é isso? Aí o Flávio Dino fala todas as opções, e quando fala GLO, a Janja se levanta, ela estava sentada à mesa, né? Ela se levanta e fala: GLO não, porque fazer isso é colocar o governo sob o comando dos militares. O que é GLO? Né, gente? É importante a gente saber que o GLO é a garantia da lei e da ordem que o governo utiliza quando o país está numa situação absurda de conflito, por exemplo, no Rio de Janeiro, né, naquele momento de crise nas comunidades e tráfico, milícia, a GLO foi acionada, as Forças Armadas foram para lá, né, para uma comunidade, para poder tomar conta e contornar lá o conflito. E aí, por que palmas para a Janja? Porque é exatamente isso, quer dizer, diante daquela irracionalidade que estava acontecendo em Brasília, e mais diante do risco
porque quem comandava o exército naquele momento era inimigo do rei, era inimigo do presidente, era a favor do Bolsonaro, seria um caos colocar o Brasil, ou Brasília, ou o governo, naquele momento, na mão desses militares, e alguns deles até estão presos, né? Algumas peças desse movimento golpista estão presos, e já vai chegar também nesses poderosos aí, gente feia. Então, palmas para Janja. Por que então eu faço essa comparação entre as duas, né? Porque a gente pode ver a importância do conhecimento, a importância do saber. A Michele, coitada, falou bobagem porque não sabia, ignorava, não tinha ainda uma assessoria, né, para explicar para ela. Poderia ter estudado nesses 4 anos, mas acho que não fez, porque agora ela está sendo massa de manobra lá na mão do PL, falando um monte de bobagem para as mulheres do PL. E ó, Michele, abre o teu olho, porque vão passar a perna em você, viu, companheira? O PDT passou a perna na Rosemarie Muraro, que foi uma grande mulher. Vai passar em você também, presta atenção, tá? Estuda, mulher, estuda. Então, eu faço essa comparação com a Janja, que num primeiro momento, imediatamente após a posse do marido dela, porque agora ela é primeira-dama, ela tem essa sacada de mestre, foi ela. E o mais bacana é que tanto o Lula quanto o Edinho contam isso no documentário. Foi a Janja que alertou. E isso é bom, né, para calar a boca desses bobões aí, desses fascistoides que ficam tentando diminuir a Janja. A Janja não é boba, não. A Janja sabe definitivamente o que ela está falando e o que ela está fazendo. Então é isso, mulheres, a gente precisa estudar mesmo, a gente precisa aprofundar, a gente precisa conhecer, porque é o conhecimento que liberta, é o conhecimento que abre as portas, é o conhecimento que dá autoridade, porque na verdade aqui para nós, quem vai mudar a história somos nós, somos as mulheres. Porque se a gente olhar bem o que esses homens estão fazendo com a história, que história eles estão escrevendo, vide Netanyahu. Netanyahu está exterminando as crianças e as mulheres palestinas. Por quê? Porque ele quer exterminar do mapa o povo palestino. Além de já ter tomado a terra, né, Palestina. Rai, Netanyahu, você é um nojo. Como o Putin, o presidente da Ucrânia e tantos outros homens lamentáveis, desanimadores. É por isso que a gente tem que tomar a rédea da história. É por isso que com a gente, com o nosso saber, com o nosso conhecimento, com o nosso traquejo, com nossa capacidade política, a gente pode mudar as coisas. Então, todas as palmas para a Janja. E você, Michele, desculpa aí, companheira, estuda. Faça como a Patrícia Leles, que foi estuprada pelo Marco Feliciano, e quem a resgatou foram as mulheres de esquerda. Ela teve que sair do Brasil, está morando nos Estados Unidos, mas hoje ela é uma pedra no sapato do Marco Feliciano. Por quê? Porque estudou, porque aprendeu e mudou de lado, porque ela viu que o lado que ela estava era uma roubada. Então, mulherada, ai, amo vocês, amo ser mulher. Vamos mudar essa história, vamos escrever de outra maneira, porque a história para ser escrita está em nossas mãos. Enquanto isso, palmas para a Janja.